uma das tragédias mais impactantes que já existiu. E com ele, o deus do vinho, o deus do teatro, o deus do êxtase e do entusiasmo, o deus das festas e da loucura, as bacantes da obra de Eurípides. Então, pegue o seu vinho ou seu suco de uva e prepare-se. Eu sou Tarcísio Hennick, o Ciso, e eu vou te pedir para você já deixar aí o seu like e se inscrever no canal. Vai aqui, é só apertar aqui embaixo, 1 segundinho. E vamos agora lá saber o que as bacantes faziam. Tá curioso? O rei de Tebas, o Penteu, também estava, e isso teve consequências. A nossa história se passa em Tebas. Tebas, ela foi fundada por Cadmo. Portanto, Cadmo foi o primeiro rei. Mas que agora, já idoso, passou o trono para o seu neto, o Penteu, que nesse momento está fora da cidade. O Cadmo, além dele ser avô de Penteu, ele também é avô de Dioniso, porque o Cadmo, ele é pai da Semele, que é a mãe de Dioniso. E tudo começa com Dioniso voltando à sua cidade natal, Tebas. Ele está na frente do palácio de Tebas e ao lado do túmulo da sua mãe, a Semele. E o que ele está fazendo ali? Bom, ele voltou para vingar a morte da sua mãe e honrar a sua memória. Porque as irmãs da mãe dele diziam que a Semele havia morrido porque ela mentiu sobre a paternidade do seu filho, no caso, o Dioniso. A Semele dizia que o pai do Dioniso era Zeus, mas as irmãs de Semele, principalmente Agave, que é a mãe do Penteu, o atual rei, diziam que Semele mentiu e que o pai do Dioniso era um qualquer. Portanto, ele, o Dioniso, não poderia ser considerado um deus. Então, o Dioniso, além de querer vingança, ele quer ser aceito como deus na sua cidade natal, já que ele é filho de Semele com Zeus. Semele era uma linda princesa e o Zeus se encantou com ela. E os dois tornaram-se amantes. A Hera, quando descobriu, ficou furiosa. Então, ela se disfarçou de ama da linda princesa mortal tebana, a Semele, e foi encontrar com ela. A Semele, quando viu a sua ama, a recebeu de braços abertos e contou para a ama, na verdade a Hera, que estava grávida de Zeus. Isso deixou a Hera mais furiosa ainda. Então a Hera teve uma ideia. Ela plantou as sementes da dúvida e do ciúme em Semele, dizendo que tinha dúvida que o homem que se apresentava como Zeus era realmente Zeus. E, além do mais, ela, Semele, precisaria saber se ele, o Zeus, amava de verdade, se ele fazia amor com ela da mesma forma que ele fazia amor com a sua esposa, a Hera. A Semele ficou intrigada e concordou com a ama e disse: mas como é que eu terei certeza disso? Aí a Hera disse: bom, para ter certeza, peça para ele se mostrar na sua forma divina. A Semele caiu na armadilha de Hera. E quando Zeus, disfarçado de mortal, veio encontrá-la para os dois namorarem, a Semele perguntou a Zeus: se eu te pedir algo, já que você diz que me ama, você faz? Aí o Zeus respondeu: claro, claro que eu faço. Aí ela disse: você jura pelo rio Estige? Aí o Zeus, apaixonado e louco para namorar com a Semele, disse: juro. Então a Semele pede para que ele se apresente na sua forma divina. O Zeus, desesperado, ficou, porque ele sabia que nenhum mortal suportaria vê-lo tal como ele é. Mas ele havia jurado pelo rio Estige, o rio do reino dos mortos. E jurar pelo rio Estige não tem mais volta. Mas mesmo assim, ele ainda tentou convencer a Semele, mas em vão. Então, sem saída, Zeus se mostra em todo o seu esplendor. Era a luz demais. Tanta luz que o palácio de Semele imediatamente começou a pegar fogo. O Zeus, num ato de desespero, arranca o feto da barriga de Semele e o costura em sua coxa, até ele completar a gestação.
Quando nasceu Dioniso, ele foi mandado para longe de Tebas. Bom, o Dioniso cresceu e foi aceito em várias partes do mundo como um deus. Mas ainda faltava ser aceito em Tebas, na sua cidade natal, onde o seu culto era proibido. Dioniso chega à sua cidade natal, Tebas. Mas ele vem disfarçado de um sacerdote de Dioniso, ou seja, um sacerdote dele mesmo. Junto com ele vieram da Lídia, onde ele estava antes, mulheres que por escolha são suas devotas. Elas são chamadas de bacantes ou mênades. E se juntaram a elas um grupo de mulheres da cidade de Tebas, que deixaram as suas casas e seus afazeres domésticos. E elas estão enlouquecidas por esse novo culto a esse novo Deus. Esses dois grupos de bacantes de naturezas diferentes prestam homenagens e fazem rituais secretos ao novo Deus, o Dioniso. E como que eram esses rituais? Bom, as bacantes, elas corriam, cantando, dançando, enlouquecidas pelas montanhas, em bando ao som de instrumentos de sopro e percussão, nuas e vestidas apenas de umas peles de animais. Depois, elas atacavam os animais selvagens e dilaceravam essas presas vivas com as mãos. Então, elas comiam essas carnes cruas. Bom, é importante lembrar que elas estão deixando as suas casas e deixando de cumprir os seus afazeres domésticos, que para a época era por si só um absurdo. Penteu, o atual rei de Tebas, neto de Cadmo e primo do Dioniso, volta de uma viagem. E ele já volta e já fica sabendo sobre as mulheres que abandonam as suas casas e correm nuas pelas montanhas, enlouquecidas por esse culto a Dioniso, esse novo deus. Isso deixa ele furioso. Mas ao chegar no seu palácio, ele vê uma cena que ele acha ridícula. O seu avô Cadmo e o adivinho Tiresias estão vestidos de bacante. O Penteu, não acreditando no que vê, diz: que é isso? Vocês estão participando dessa loucura? Vamos, parem com isso. O avô de Penteu, Cadmo, implora que o neto use a razão e aceite os cultos a esse novo Deus. Cadmo, o avô, ele está preocupado com a ira do novo Deus e as consequências que podem acontecer. Tiresias, o grande adivinho, também se manifesta e diz a Penteu: olha, Penteu, cuidado. Cuidado para que você não sofra daquilo que o seu próprio nome anuncia. Penteu significa dor intensa. Nesse momento, chega um estrangeiro. Esse estrangeiro foi mandado por Penteu para espiar o que acontecia nas montanhas com essas mulheres. Ele diz: bom, elas acordam enlouquecidas, saem pulando, dançando, caçando animais com as próprias mãos e depois comem essas presas cruas. Inclusive, algumas que acabaram de ser mães, elas amamentam filhotes de animais selvagens. Bom, por fim, ele diz que tem um estrangeiro na cidade, que é o sacerdote do tal novo Deus, que é o comandante desse culto, e que esse Deus é o Deus do vinho. O Penteu ouve com atenção e manda que chamem o tal estrangeiro, o sacerdote. Eles trazem o sacerdote até Penteu, que veio de bom grado. Bom, o Penteu começa a interrogar o sacerdote sem saber que, na verdade, era Dioniso. As perguntas que o Penteu faz ao sacerdote só revelam o seu profundo interesse pelos ritos dionisíacos, que o estranho, o sacerdote, se recusa a revelar inteiramente. E isso enfurece enormemente Penteu, que, irritado diante da insolência do estrangeiro, manda cortar os lindos caracóis loiros dele. E depois manda prendê-lo no palácio. Mas o sacerdote, sendo um deus, consegue se libertar. E após se libertar, o Dioniso não foge.
Não, muito pelo contrário. Ele se apresenta novamente a Penteu, mas agora propondo a Penteu que ele próprio espie o que está acontecendo nas montanhas. O Penteu fica curioso e, mas como? Aí o sacerdote diz, você precisa se disfarçar de bacante. Aí o Penteu pensa, mas louco de curiosidade, aceita. E assim ele dá o passo decisivo para a tragédia que irá acontecer. Penteu se veste de bacante. Aí ele pergunta ao sacerdote, como é que eu tô? O meu cabelo tá bom? E a minha roupa? Como é que tá? Aí o estrangeiro, na verdade, o Dioniso diz, você tá lindo, tá digno de uma bela bacante. O Penteu, inclusive, se acha parecido com a sua mãe, a Agave. Aí os dois se olham e dizem, vamos? Aí os dois partem para as montanhas. E ao chegar lá, o Penteu fica de longe, observando tudo. O sacerdote sai, se afasta e sobe num pinheiro. Fala agora como Dioniso. Sim, e se dirige às bacantes e anuncia. Ó jovens, eu trago aquele que de vós, de mim e de minhas orgias escarnece, que debocha e fala mal. Ele está ali a nos espionar e aponta para o Penteu, que agora está apavorado em cima de uma árvore. Vamos, castiguem-o. Aí as bacantes ficam enlouquecidas e enxergam Penteu como um filhote de leão. Elas partem em direção a Penteu. Elas chacoalham a árvore até ele cair. Ele cai. Aí começa a desgraça. O Penteu sai correndo e as bacantes correm atrás. Mas uma delas consegue agarrar o filhote de leão. É a mãe de Penteu, a Agave. Aí ela começa a despedaçar o filho Penteu, imaginando ser um filhote de leão. A Agave está tão alucinada, mas tão alucinada, que ela não ouve as súplicas do filho. Mãe, sou eu, mãe. Sou eu, teu filho, Penteu. Tenha piedade de mim, oh, mãe. Apesar dos meus erros, não queira matar seu filho, mãe. Mãe, por favor, mãe. Mas em vão foram seus apelos. E pelas mãos de sua mãe, Penteu é morto. Agave, após matar o seu filho, arranca sua cabeça, imaginando ser de um filhote de leão. Aí ela pega a cabeça e desce das montanhas em direção à cidade para exibir a cabeça do leão como uma espécie de troféu de caça. Aí ela está feliz, orgulhosa do que ela fez. Ela chega em casa, toda cheia de sangue, encontra o seu pai e diz, onde está Penteu, meu filho? Eu quero mostrar a ele essa cabeça de leão que eu arranquei com as minhas próprias mãos. Onde está Penteu? Penteu! O pai de Agave, o avô de Penteu, ficou horrorizado com a cena. A mãe segurando a cabeça do filho. Aí ele fala, minha filha, olhe para sua mão. Veja o que você está segurando, olhe, Agave, não é um leão. Preste atenção, não é um leão. Aí Agave, aos poucos, depois dos apelos e desespero de Cadmo, sai do transe e retoma a razão. Aí ela percebe que não está segurando a cabeça de um leão, mas sim a cabeça de seu filho, o Penteu. A vingança estava consumada. A desgraça atingiu toda a família. O Dioniso transformou Cadmo e sua esposa em serpentes. Agave, além de perder o filho, foi obrigada a se exilar de Tebas, assim como as suas irmãs.
A peça As Bacantes foi escrita pelo grande ator grego, o Eurípides. Ela foi apresentada no ano 406 a.C. pelo seu filho, pois Eurípides havia morrido. A peça ganhou primeiro lugar na competição teatral durante o festival de teatro em honra a Dioniso. Portanto, uma premiação póstuma. Aliás, quem escolhia a peça vencedora era um júri de 10 pessoas que representavam as 10 tribos da época em Atenas. Mas aí tem uma curiosidade. Os 10 votavam numa urna, mas eram escolhidos somente 5 votos para que a tique, ou seja, a sorte, como você viu no vídeo sobre as moiras, pudesse operar. Bom, a peça traz uma mensagem que, ao negar o nosso lado dionisíaco, ao afastar o nosso lado mais louco, mais primitivo, mais libertário, a gente pode acabar mutilado, assim como aconteceu com Penteu. Mas a peça traz uma série de discussões, de dramas familiares, de poder, do feminino, da tolerância religiosa, etc, etc, etc. E que legal que você chegou até aqui no vídeo. Então eu te peço para deixar o like, para se inscrever no canal, comentar, porque eu adoro ler os comentários. Ah, e não esquece também de apertar o sininho para saber dos próximos vídeos. E que o Deus Dioniso possa viver livre dentro de nós. E que a gente consiga lidar bem com ele. Então, Evoé. Evoé era a forma como as bacantes evocavam o Deus Dioniso. Então, Evoé para Eurípides, Evoé para os gregos, Evoé para o teatro, Evoé para o vinho, para a liberdade, para mim e para você. Evoé!